tudo bom? Prontos para mais uma aula? Nesta aula vamos falar das cores. Nós temos muitas, conseguimos ver muitas. E esta aula faz parte do capítulo 4. Para a gente poder iniciar, vamos analisar a imagem de um artista brasileiro chamado Eduardo Cobra, que foi pintada em Portugal. Que formas você vê nessa imagem? Que cores a gente consegue observar? E qual será a intenção desse artista em pintar justamente esse personagem em Portugal? Reparem que acima dele tem a bandeira do Brasil. E na aula online nós vamos falar sobre ela. Façam as suas anotações. Eduardo Cobra é um artista brasileiro que nasceu em São Paulo e se tornou um artista urbano. Ele faz grafites, ou seja, ele pinta em muros, paredes, e ele já fez o maior grafite mundial, com mais de 5 quilômetros de um muro grafitado, e fica em São Paulo. É um artista famoso mundialmente e ele gosta de retratar as várias etnias e sempre fazendo a gente analisar as imagens, pensar sobre os temas. Então, a gente vai voltar a falar dele, ok? As cores podem ser vistas de formas diferentes. Depende de cada pessoa. Nós temos alguns problemas genéticos, que pode ser o daltonismo, que também faz ver mais diferenciada ainda, mas também normalmente pode-se ter diferença entre as visões. Eu coloquei um exemplo para vocês verem que depende também da luz e da sombra. O fundo mais escuro faz a barra cinza parecer mais clara. E o fundo claro faz a barra cinza parecer mais escura. Mas quando é tirado esse fundo, a gente percebe que essa barra é exatamente da mesma cor do início ao final. Então, a nossa visão de cor tem muitos fatores que podem alterar. Os animais também têm visão diferente quando a gente fala de cores. O cachorro, por exemplo, vai ver tonalidades de amarelo, azul e cinza. Já os humanos conseguem distinguir muitas cores e ver várias tonalidades. As cores trazem sentidos para a nossa vida. Ou seja, quais são os sentimentos que elas trazem em uma leitura psicológica? O azul, por exemplo, pode trazer tranquilidade, serenidade, pode representar limpeza. O preto pode representar morte, medo, solidão. Mas vocês sabiam que na cultura oriental, diferente da nossa, o preto não representa luto? Então, isso é uma leitura cultural. O branco pode representar paz, pureza, limpeza. É muito utilizado em vestido de noiva. Isso é cultural, pois no Japão, na Índia, são outras culturas e as noivas usam roupas bem coloridas. O roxo representa espiritualidade, magia, mistério. Não é à toa que muitas bruxas levam a cor roxa na sua roupa. Mas a cor também é um elemento de estudo científico. O principal deles foi feito por Isaac Newton e ele conseguiu decompor a luz em cores. O prisma, ele consegue passar a luz branca por um prisma de vidro e abrir esse prisma em várias cores. A luz branca, ela pode ser dividida em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E assim é formado o arco-íris, como a gente conhece. Por que a gente vê esse arco-íris? Porque quando a luz branca vindo do sol passa pelas gotas de água que tem no céu, ela é aberta. Então, as cores
são refletidas através do prisma formado pela água. Por isso, a gente consegue ver o nosso chamado arco-íris. O experimento faz com que a luz passe pelo vidro e abra refletindo essas cores e a gente tenha a visão delas. E vocês sabiam que se a gente não tiver luz, nós não temos cores? Pois é, vocês já pararam para pensar que quando vocês estão no quarto escuro, vocês só conseguem ver tonalidade de cinza? Desta forma? Sim, a gente só vê as cores se tiver luz. A partir do momento que nós não temos luz, nós não temos cor. A gente fica por aqui e continuamos o conteúdo deste capítulo na próxima aula. Beijinhos coloridos, professora Andresa, e até a próxima. Tchau, tchau!